Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Juntos, por mais essa semana, fazendo essa nossa oração, nós, cada um em sua casa, orando em prol do bem e do bom, né? Para fazermos essa união de filhos do Pai. Irmão orando para irmão em nome de Deus. Então é muito importante nos dias de hoje fazermos essa oração. O planeta nessa energia tão ruim, né? As pessoas pensando totalmente assim, as pessoas estão bem perdidas. Então, essa união, essa energização que fazemos, essa nossa ligação com a espiritualidade vai nos dando mais sobriedade, vai nos dando um rumo para começarmos a pensar no certo, no bem e no bom, né? Não nos deixarmos levar por todas essas coisas que têm acontecido, né? Nós recebemos de Deus uma coisa maravilhosa, né? Recebemos tudo de Deus, o planeta, o ar, a água, a nossa alimentação, tudo. Mas nós recebemos também, além da nossa eternidade, a nossa inteligência, o nosso sentimento de amor, amor ao próximo de verdade, né? E nós temos de fazer bom uso deles. Isso é importantíssimo. Fazer o bom uso desses nossos conhecimentos para o próximo, em prol do bem e do bom. Então, todos nós vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente, vamos deixando os nossos problemas de lado e vamos nos ligar com o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos, que está na nossa intimidade. Vamos nos ligando também com os nossos irmãos cristificados, aqueles que falam pelo Pai, os representantes de Deus, né? Aqueles irmãos que já se fizeram, né? Que já passaram por onde nós estamos e agora eles estão na mesma sintonia do Pai e vivem as leis e vivem os seus conhecimentos e por amor às humanidades, por amor ao Pai, eles sempre trabalham em prol do bem e do bom. São os grandes representantes do nosso Pai. Então, vamos nos ligar a esses espíritos. Eu não gosto muito de dar nomes, porque tem tantos, né? Mas a gente aqui na nossa humanidade, né? Moisés com 37 grandes vidas, a última Oswaldo Polidoro. Jesus com 6 vidas, devendo retornar agora, nos próximos 100 anos, eu não sei quando, né? João Evangelista, que atualmente é o coordenador do nosso planeta, o comandante do nosso planeta, o Senhor Jeová, o Cristo da nossa galáxia, né? Então, todos esses espíritos maravilhosos e todos os outros Cristos que nos ajudam, que imantam o nosso planeta e assim por diante. Vamos nos ligar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. Corrente médica, a corrente socorrista, a corrente de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, a mensageria divina. Nos ligamos também aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, mestres, companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a nossa oração de hoje, ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. Vamos à primeira oração da noite, que o José Carlos vai fazer, é o Divino Salmo.
Divino Salmo. Deus é minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Graças a Deus. Graças a Deus. A irmã do Marco, a Pri, ela colocou, ela pôde acompanhar o mentor espiritual com uma roupagem, porque ele escreveu embaixo roupagem, azul e branca, graças a Deus. Então, nós estamos estudando a primeira parte dos nossos 40 minutos de oração, é sempre um estudo doutrinário. Nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho Eterno, que é A Verdade é Fogo. Estamos na página 96. E o primeiro item está assim, a parte de Deus. O que Oswaldo Polidoro fala sobre esse item? Deus dá, avisa e responsabiliza. Colaboramos na feitura das Bíblias, codificações e mensagens. E agora avisamos sobre a fase da maturidade, na qual a humanidade entrará crescendo em direitos e deveres. Entendem o aviso? Porque nunca houve uma passagem de era ou ciclo de real significação para a história do planeta ou da humanidade, sem o seu correspondente grande aviso. Vide nos capítulos 14 e 19 do Apocalipse as profecias que para a era atual correspondem. Então, a gente sabe, o nosso Pai sempre nos avisa antes. E esses dias de hoje, os profetas do Antigo Testamento já falavam. Se nós tivéssemos seguido os exemplos de Jesus, né, tivéssemos dado continuidade, e se no século III não tivesse sido rompido e colocado o culto exterior no lugar do culto interior, como estava acontecendo, hoje seria muito mais fácil essa mudança, essa transição da juventude para a maturidade. Até o seu Oswaldo falava assim, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu hoje, seria pão de ló, né? Seria assim muito mais fácil, porque nós já estaríamos vivendo de uma maneira mais consciente as leis de Deus. Nós já estaríamos vivendo de uma maneira assim, respeitando o próximo. E provavelmente já não existiriam guerras, pelo menos as que existem hoje, né? Seria muito mais harmônico. Claro que para nós mudarmos, né, de sair da juventude, entrar na maturidade, nós temos de tomar atitudes de adultos, né? E a nossa humanidade ainda não toma esse tipo de atitude. E provavelmente nós teríamos de ter essas consciências que muitas vezes nós não temos. Mas não seria uma coisa tão difícil como é hoje. Hoje, no Apocalipse está escrito, né, de 2/3 saindo da população planetária de encarnados e desencarnados, né? E no final da encarnação, Oswaldo Polidoro falava assim, olha, 1/4, né? Por quê? Porque as pessoas estão muito perdidas. E existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho do reto, do correto, de viver as leis, de ser mais centrado, de querer fazer a coisa certa. E muitas vezes você pode escolher um caminho que até parece ser mais fácil, mas aí no momento você chega
E aí você fez um monte de besteira, porque uma coisa errada leva outra coisa errada, leva outra coisa errada, e aí o que acontece? Quando você vê, se acumula um monte de karmas. E aí fica muito difícil o ressarcimento, né? Mais demorado. E isso é muito importante, porque a gente recebeu os informes da Bíblia, a gente recebeu, os profetas falaram, né? Os profetas de antigamente, hoje nós chamamos de videntes, né? Os videntes receberam as informações. Poxa vida, o que Batista falava, o que Jesus falava, o que os apóstolos, os seguidores de Jesus falavam, né? Todas aquelas informações, o que o Paulo falou, ele não seguiu Jesus na carne, ele até perseguiu Jesus na carne, mas depois, quando ele recebeu, que ele foi arrebatado, que chamaram ele, que ele acordou, que ele ficou cego, que ele acordou e que ele percebeu, ele teve o acompanhamento de Jesus pela encarnação inteira. Ele ensinou, ele mandava as cartas, né? As epístolas que ele mandava para os gregos e falava, olha, ele estava pregando, mas qual é seu Deus? Eles eram muito materiais, é aquele Deus que era o Deus total, né? E é isso importante a gente entender. Ele ensinou como ele fazia as orações, ou seja, o trabalho espiritual. Ele ensinou, não ensinou? Até tem na primeira epístola aos Coríntios, tem como se faz uma oração, quais tipos de mediunidades e tudo mais. Então, tudo isso já existia. Infelizmente, nós acabamos nos deixando levar, eu falo nós, porque nós não estamos encarnados só hoje. Nesses últimos 2000 anos, nós já encarnamos outras vezes. Se a gente não atuou com ação contra a doutrina, nós, no mínimo, fomos omissos e aceitamos muitas vezes aquilo que já estava e não brigamos por medo, ou mesmo para lá, não me diz respeito. E outras vezes, em outras encarnações, com certeza nós também já fomos perseguidos, chamados de bruxos e assim por diante, né? Então, cada encarnação, nós não é a primeira encarnação. Então, nós, por ação ou por omissão, nós temos algumas responsabilidades também pelos dias de hoje. Falar, mas é difícil lutar contra uma estrutura enorme. É verdade. É muito difícil lutar, e principalmente lutar sem armas, só com a inteligência, com a fala e com a oração. Porque é assim que tem de ser. Porque de qualquer forma, matar alguém é contra as leis. Jamais devemos fazer. Devemos levantar uma espada? Nunca, né? Então, e o seu Oswaldo cansou de falar na encarnação, é melhor ser vítima do que ser algoz. Eles acham isso assim extremo, muitas pessoas falam, não, isso é muito conformismo. Não é conformismo. Nós não podemos, se a gente pensar na eternidade, se a gente pensar na nossa evolução, e quando a pessoa já tem umas certas marcas positivas, tirar a vida de alguém é uma coisa muito pesada. É muito pesada para um filho de Deus, né? Porque a gente não está permitindo que aquele espírito continue a sua evolução. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, né? Por isso que a oração é importante, né? E por isso que nós vamos sair de uma fase da juventude, de uma certa irracionalidade, e quando nós entramos, que nós já estamos começando a entrar, mas que a gente vai entrar de verdade, com consciência na fase da maturidade, isso vai ser inconcebível tirar a vida de um irmão. É inconcebível, né? Então, isso é importante, a gente ter essa consciência, a gente ter essa ideia do que é viver os 10 mandamentos. Jesus, em momento algum, nos seus anos aqui na carne, até o final da sua encarnação, ele não foi contra uma lei. Ele viveu as leis. E mesmo no final, que depois de todo aquele massacre,
que ele estava assim, praticamente sem pele, de tanta tortura que aconteceu com ele. Ele não jogou uma raiva para a população, né? Ele falou, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha só a diferença. Nós ainda não temos esse tamanho e nem pretendemos que, não tem de ser desse jeito. Quando a gente tiver um tamanho crítico, nós seremos assim. Hoje não, né? Então, ainda nós temos de aprender muito, mas é importante a gente ter esse parâmetro. É ali que eu quero chegar, é daquela forma que eu quero fazer. É assim que eu tenho de viver. Por isso que nesse item, a parte de Deus, ele dá responsabilidade, ele avisa dos itens que vai acontecer, ele fala de tudo isso, né? Mas ele vai exigir de você aquilo que você tem consciência e condições de fazer, não além disso. Ele não vai conseguir, ele não vai exigir que você seja um Cristo se você não tem esse tamanho. Mas ele vai exigir aquilo que você já tem consciência que é certo e errado, ele vai querer que você siga o certo. Isso é importante a gente entender, né? O princípio sagrado, na infinita sabedoria, sempre faz com que seus filhos deem o seu melhor, tenham as oportunidades para dar o melhor. Nem mais, nem menos, né? Eles sempre nos preparam para que a gente dê o melhor. Infelizmente, repito, infelizmente, nos dias de hoje a gente não consegue dar o nosso melhor, né? E é isso que a gente tem de começar a voltar, a parar, a interiorizar, a orar e se centrar, não deixar essa loucura que está acontecendo à nossa volta nos atingir. E fazermos sendo o nosso melhor, nós conseguimos reverberar uma boa energia para aqueles que nos cercam e nós conseguimos ser bons exemplos, além de estar nos ajudando, né? Então, eu vou ler de novo esse item, porque esse item é bastante importante. Deus dá, avisa e responsabiliza. Colaboramos na feitura das Bíblias, codificações e mensagens. E agora avisamos sobre a fase da maturidade, na qual a humanidade entrará crescendo em direitos e deveres. Entendem o aviso? Porque nunca houve uma passagem de era ou ciclo de real significação para a história planetária, história do planeta, ou da humanidade, sem o seu correspondente grande aviso. Vide nos capítulos 14 e 19 do Apocalipse as profecias que para a era atual correspondem, né? Muito importante isso, muito importante. Vamos ver aqui, teve mediunidades. Então vamos. A Cíntia pôde acompanhar uma luz verde envolvendo a todos que estão em oração. O Milton Birman, muita energia. O Marco, vejo luz violeta no coronário de cada encarnado. Equilíbrio dos chakras e muita limpeza, graças a Deus. A Cíntia pôde acompanhar uma senhora em um quarto recebendo ajuda conforme o merecimento, graças a Deus. Ela continua, pude acompanhar irmãos sendo levados em macas. Pude acompanhar que alguns que estavam nas macas, as vestes foram trocadas, graças a Deus. A vidência da irmã do Marco Apri. Graças a Deus, ela pôde acompanhar uma luz branca iluminando o ambiente de trabalho, graças a Deus. A Kátia, graças a Deus, vejo energias em espiral que sobe dos pés até a cabeça de todos. E ela continua. O planeta tem seres que parecem feitos de areia. O clima muda e muitos desabam. Parecem fracos, frágeis, sem sustentação.
Cátia, o texto faz circular princípios, a verdade a ser cultivada com presteza e com atenção. Muita atenção é observado a todos. E a Cíntia pôde acompanhar uma caixa de som em um local onde estavam irmãos desencarnados. Graças a Deus, ela continua, pude acompanhar uma luz dourada envolvendo o planeta Terra, graças a Deus. Nós vamos agora começar os nossos pedidos. E o nosso primeiro pedido é para nós mesmos. Vamos pedir a Deus, fazer os nossos pedidos, aquilo que a gente está precisando, ou de paz, de tranquilidade, de sobriedade, de enxergar as coisas, de melhora do nosso sistema imunológico, dos nossos ambientes de trabalho e aí das nossas casas, dos nossos pedidos normais. Vão se ligando a Deus, vão fazendo seus pedidos, cada um fazendo o seu. Vamos pedindo para as casas dos nossos entes queridos, dos nossos vizinhos, do prédio inteiro que moramos, nos condomínios que nós moramos, vamos pedindo para as casas de todos os nossos irmãos habitantes aqui do planeta. Pedimos para os ambientes públicos. E agora, o Zé vai fazer a oração ao Dr. Bezerra de Menezes e nós vamos pedir para todos os hospitais, os trabalhadores, os pacientes, a todos os nossos irmãos necessitados. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges, amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos também para todos os ambientes onde os nossos irmãos estão sofrendo males físicos e espirituais, não só de doenças, mas de fomes extremas, de guerras, de locais de conflitos,
que existem irmãos, existem crianças sofredoras, pedimos muitas bênçãos divinas. E pedimos a todos os nossos irmãos que estão com doenças das mais diversas, seja da pandemia, sejam doenças kármicas, fogo selvagem, cânceres, problemas de órgãos do nosso corpo. Pedimos muitas bênçãos divinas. Pedimos muitas forças e oportunidades a todos os trabalhadores ligados à medicina, que trabalham para ajudar o próximo em prol do bem e do bom. Assim te acompanhei crianças dando flores para cada um de nós. A Ivana pediu pela saúde dela completa. Foi bem completo aqui o nosso pedido. A Judite, limpezas e reequilíbrio em nossos ambientes, avisam do período da colheita obrigatória, atentar para não se criar novas dívidas, graças a Deus, verdadíssima. A Kátia, vejo, graças a Deus, muita limpeza. Esferas de luzes fazem a proteção de nossos lares. O vínculo sagrado é o amor. Dr. Bezerra convida inúmeros encarnados que desejam participar das energias para as curas, especialmente os ligados à saúde. O Marco, graças a Deus, vejo luz amarelo, verde e laranja ao redor do nosso planeta Terra. Energia elétrica magnética, arrepios e doação de ectoplasma, graças a Deus. E agora todos nós juntos vamos nos unindo e vamos nos ligar com os nossos irmãos que energizam o nosso planeta dioturnamente. Esse grupo de espíritos que estão sempre lá, doando material para o planeta, e que quando nós e outros grupos fazem essas orações, se unem a eles, conscientes ou não, para a energização do planeta. E todos juntos vamos pedir bênçãos para toda a população planetária. Formada de encarnados e desencarnados, que cada um tenha suas forças, que receba as devidas oportunidades para a sua evolução no planeta, que recebam as ajudas necessárias. Pedimos bênçãos para todas as faixas espirituais do planeta, desde a subcrosta até os céus superiores, cada um recebendo a sua parte. E pedimos bênçãos para todos os reinos materiais do planeta, o mineral, o vegetal, o animal, ou seja, todo o nosso planeta, né? E no mineral nós temos aquele bem precioso que está em tudo do nosso planeta, a água. Vamos pedir a energização, a fluidificação das águas dos nossos copos, jarras, caixas d'água, as águas de nossas casas, das represas, das fontes, dos aquíferos, as águas em estados líquido, sólido e gasoso, as águas usadas pela espiritualidade, as águas que estão compostas em tudo aquilo que está no planeta, seja no reino mineral, seja no vegetal, seja no animal. Ela tem essa composição em todos os pontos do planeta. 70% do planeta Terra é água. Eu falo isso sempre. O planeta deveria se chamar água. Vamos pedindo bênçãos a todas as crianças que estão chegando no planeta
para mais uma etapa da jornada evolutiva. E nessa hora vamos fazer uma oração maravilhosa, faz tempo que a gente não faz ela, oração a Maria, né, com esse sentimento maravilhoso para todas essas crianças, para os nossos irmãos que estão terminando a jornada, voltando para casa. Então vamos nos ligando a essa oração. Oração a Maria. Miga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de conhecimento, certeza e bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto espiritual. Anjo tutelar das legiões, que socorre nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o caminho da verdade que livra. Doce mensageira do amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor. Senhora eleita, inspirai o sentimento da verdade, do amor e da virtude nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes. Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos a todos quanto erram por causa dos fanatismos religiosos. Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor. Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que se convertam em verdadeiros anjos guardiões. Cede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver. Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida. Ouve, ó símbolo das mães, a voz dos que não podem falar. Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia. Dominadora de paixões, cede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas vielas do pecado. Consoladora dos aflitos, unge com o bálsamo do amor aos que se encontram de coração angustiado. Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas do mundo. Depositai, ó Maria, em todos os corações o sentimento de igualdade perante as leis que regem o universo infinito. Conduze ao pórtico da verdade, ó candura, a quem se encontra perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime. Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da divina modelagem de Jesus Cristo. Apontai, ó luminosa estrela, ao testamento da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo, graças a Deus. Essa oração dá um banho no nosso planeta de amor, de ternura. Vamos fazer um pedido para os nossos irmãos dirigentes do planeta em todos os níveis, que sejam mais altruístas e menos egoístas, que conduzam corretamente a humanidade e que trabalhem para a inclusão, para a união, para que haja menos guerra e que haja mais paz, mais compreensão e mais respeito.
E agora juntos com esses nossos irmãos que energizam o planeta, vamos todos nos abraçar em duplo. Vamos puxar o nosso melhor sentimento de amor, de compreensão, de união e vamos colocar tudo isso no nosso planeta, em todas as células, moléculas, na crosta, em todos os habitantes, que cada item, que cada filho de Deus, em qualquer nível que esteja, como uma pedra ou como um homem, que todos recebam o seu quinhão de energia e que essa energia possa realmente ficar marcado dentro dele como se fosse a finalidade, essa geração de amor, de bons sentimentos, de união e fraternidade. E isso gerando grandes explosões divinas, que por alguns segundos o planeta parece até um sol de tanto brilho. Mãos divinas jogando muita energia, se unindo a essa energia nossa com a graça de Deus e colocando isso, e realmente essas explosões que saem de dentro, chegam para fora, elas vão atingindo praticamente todo o nosso sistema solar, graças a Deus. A Mara Silvia está pedindo uma ajuda para a saúde dela. A Kátia colocou importante, constante fortalecimento. O mundo oscila. Hindus atuam nas mentes. Legião de índios e pretos velhos trazem flores lilazes e plantas perfumadas, graças a Deus. A Terezinha colocando lindo, muito, graças a Deus. E ela fiquem todos com Deus. A Terezinha. A Judite, médicos do astral, em grande auxílio e encarnados, graças a Deus. Médicos do astral, em grande auxílio a encarnados, graças a Deus. Nossa gratidão a eles e à equipe das Marias. A Kátia, muita gratidão a Deus, ao trabalho mediúnico, aos auxílios que são convertidos em bênçãos divinas. E o Giancarlo, graças a Deus, juntos em oração. Gente, vamos partir para o final do nosso trabalho. Agradecendo a todas as legiões angélicas que nos ajudam e nos permitem a fazer esse trabalho, nos protegem, fazem todas aquele trabalho energético, mexe no nosso mental, no nosso corpo físico, sentimental, na nossa proteção das nossas casas. Agradecemos a todas as legiões que trabalham maravilhosamente, os nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos, aos nossos irmãos cristificados. E vamos agora agradecer ao nosso Pai, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Os nossos irmãos aqui, muitos colocando graças a Deus, e o Marco colocando gratidão, Pai Divino, por ser útil aos nossos irmãos. Nós agora estamos fazendo as orações aqui no Divinismo Perdizes do Instagram, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Então, até amanhã, esperando que a oração de hoje ela tenha produzido o bem e o bom, agradecendo muito a oportunidade de trabalho e agradecendo a todos os espíritos encarnados e desencarnados, porque juntos fazemos tudo, sozinhos nós não fazemos nada. Juntos em oração nós geramos essa usina que pode ser trabalhada em prol do bem e do bom.
Muito obrigada, gente. Até amanhã, com a graça de Deus. A oração está encerrada. Graças a Deus. Até amanhã. Não tem como.